O verde da grama me chama, o azul da camisa me inflama. Eu vou aonde manda o coração. O céu ilumina o caminho, as estrelas não me deixam sozinho. Eu vou aonde manda o coração. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Ei, gente, muito boa tarde pra você. Sextou vem chegando pra gente falar muito de Campeonato Brasileiro. Ontem, Fernando Diniz reencontrou o Fluminense no Maracanã. Cruzeiro perdeu muitas oportunidades e acabou perdendo o jogo também por 1-0. Eu falo sempre que tem a ver com o meu jogo. É um jogo que o time precisa ter fome para jogar, fome para marcar e fome para poder fazer o gol. O time tem que ser solidário e o time tem que ser corajoso. Tá aí a síntese do dinizismo. Estilo de jogo adotado pelo Fernando Diniz, que estava de volta ao Maracanã para enfrentar o Fluminense, o ex-clube dele. Vamos ver então na prática como é que funciona o dinizismo. O time tem que ser corajoso. Pressão, Ganso dá um carrinho, toca na bola, ela vai para a linha de fundo. Haja coragem. Saiu errado de novo a equipe do Cruzeiro, lá vem Queno, ele bate no meio do gol, Cássio! E você vai fazer isso, né, contra o Fluminense, que conhece muito da característica do Diniz. E é trabalho, sinceramente, criou uma situação de dificuldade. O time tem que ser solidário. Mas faltou o Caio Jorge ser solidário nesse lance, né? O Matheus Pereira, olha só, tava ali do lado dele, era só tocar. Bate na trave, bate no Marcelo e não entra! A gente precisa ter esse ímpeto e essa gana, essa vontade das vitórias. O time precisa ter fome para poder fazer o gol. Será que foi isso então que faltou pro Lautaro Dias cara a cara com o Fábio? De Fábio outra vez! Vai dando um desespero na defesa, o Cruzeiro chega forte em velocidade. E pro Matheus Henrique, também foi falta de fome de gol? De bico! Pra fora! Quase Matheus Henrique finaliza pro gol. Oportunidades boas, assim, eu tive uma clara, então acredito que é botar a bola pra dentro, né? Futebol é isso, futebol é gol. O Caio Jorge teve mais uma chance, mas foi com muita sede na bola e... na rede pelo lado de fora! O time precisa ter fome para marcar. Nesse mandamento do dinizismo, o Cruzeiro até que tava indo bem. Eu disse que tava. Porque se a gente não fez o gol, a gente também não pode tomar. A gente teve um erro defensivo muito simples, que a gente não pode cometer. Que passe! Arias bate cruzado! Gol! No reencontro com o Diniz, 1 para o Fluminense, 0 Cruzeiro. A última grande chance de evitar a primeira derrota da era Diniz no Cruzeiro parou no goleiro Fábio. Ei, Fábio! Tem milagre no Maracanã! Toque a queima-roupa de cabeça do Matheus Henrique. Eu acho que o time está caminhando muito bem nessa direção e acredito enfaticamente que a gente tem tudo para terminar o ano muito bem. Agora eu queria destacar pra você 2 lances importantes do Caio Jorge. Um deles é dessa foto aqui, ó. Olha o carrinho que o Samuel Xavier tá dando nesse lance. Vamos ver pra eu te mostrar? Porque no primeiro lance, você viu, né? O Caio Jorge recebe a bola, demora um pouco pra decidir, chuta e ela pega na trave. Nesse ângulo aqui por trás, vou até passar aqui pra você ver melhor. Olha o espaço que ele tem. Ele demora 3 segundos e esse tempo é suficiente pro Samuel Xavier alcançar ele pra dar o carrinho e pros outros jogadores do Fluminense conseguirem recompor. Percebe que o Fábio tá vendido, mas nesse tempo o Samuel Xavier dá um carrinho e a pontinha da chuteira dele, olha só, repara, é providencial para desviar essa bola que acaba pegando na trave, essa oportunidade que o Caio Jorge acabou perdendo. No segundo tempo teve outra, né? Outra pontinha de chuteira. Dessa vez, depois da defesaça do Fábio, ele tenta chutar, mas o Thiago Santos acaba tirando ali mais uma oportunidade perdida para o Caio Jorge. Com esse resultado,
difícil pro Cruzeiro entrar no G6, né? O Cruzeiro, inclusive, não pode ser ultrapassado, tá aqui na 8ª colocação com 43 pontos, porque a distância pro Vasco é grande. Só que todos os times que estão acima do Cruzeiro jogam nessa rodada, então essa distância pode ainda aumentar. O Cruzeiro só volta a jogar no dia 18 contra o Bahia, ou seja, 2 semanas pro Diniz preparar o time. Vai estar faltando um detalhe que é o gol, né? Que é o melhor momento ali do futebol. E a gente tem agora aí 2 semanas para trabalhar isso, para exemplificar aí e fazer uma grande data FIFA e voltar ao caminho da vitória. Trabalhar muito aí nessa data FIFA pra gente, quando voltar a jogar diante do Bahia e nos jogos da Sul-Americana, a gente tá bem encorpado e corrigir aquilo que aconteceu de ruim nesses últimos 3 jogos. O Maref disse, meu caro Piquitito, que o Cruzeiro vai, aliás, o Cruzeiro não, né? Que o árbitro vai melhorar com o tempo. Queria a sua opinião do jogo de hoje e a perspectiva de melhora desse Cruzeiro, porque o Ale Oliveira já antecipou a opinião dele, o Cruzeiro piorou com o Diniz, ô Piquitito. Piorou e muito. E muito. Foram 3 jogos de um futebol pífio. Eu tava reparando aqui como termina o jogo. Cássio, William, Wallace, Idialba, Kaique, Parreal, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Teves, lança o menino numa fogueira aqui no Maracanã, Caio Jorge e Peralta. Duvideo que ele conseguiu fazer esse time nos treinos atuar 20 minutos, 15. Coisas da cabeça dele. Agora, é aquele que é chamado, que tem a sua teoria, tem a sua filosofia e tem que dar tempo a ele para que ele possa implantar a sua filosofia de jogo. O que vimos até aqui, não houve nada de progresso. Eu lamento muito que no futebol brasileiro, com a nossa cultura, quando um treinador não tem um nome, por exemplo, como tem o Fernando Diniz, que já ganhou sim Libertadores, ganhou Recopa, campeonato estadual. Quando um treinador ele é mais jovem e não tem o estofo, entre aspas, como o Diniz tem e outros tantos, aí na primeira, na segunda, terceira, quarta partida que o time oscila, fora, como foi feito com Fernando Seabra. Foi feita uma campanha, na minha opinião, covarde para aquele que entregou no primeiro turno 35 pontos e que vinha oscilando, sim, mas o Cruzeiro se mantendo ali entre os 6 primeiros colocados, entregou o time para o Diniz praticamente não, classificado para a semifinal, porque no primeiro jogo era ele quem comandava o time lá no Paraguai contra o Libertad. Eu acho que temos que nos preparar, torcida se preparar para que essa chegada de uma nova filosofia não demore tanto para acontecer no Cruzeiro. O que eu vi hoje foi um final com um time amontoado em campo, dependendo de um lampejo, de um jogador ou outro. Lamentável.